Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Obedecendo a palavra de Deus, eu vou ler aqui o Apocalipse, capítulo 1, a seguir. Revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de todo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Saudação às 7 igrejas. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, E ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os menos que o trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ler a visão de Jesus. Aleluia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátanos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouviu detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Efésio, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos, como um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca,
como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivessem sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre. Amém. Tenho a chave da morte e da sepultura. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor. Vamos ler o capítulo 2, o Apocalipse no capítulo 2, mensagem à igreja de Efésio. Escreve o anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e o que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes. Tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te calaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependeres. Se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as igrejas do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ler a mensagem da igreja de Esmirna, capítulo 2, verso 8. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tuas tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e
a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mensagem à igreja de Pérgamos. Capítulo 2, versículo 12. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaítas, os que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mensagem da igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Mensagem à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente. Eu conheço tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maior do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que o porei numa cama, e sobre o que adulterarem
com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras, eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecerão, aleluia, Jesus, e não conhecerão, como dizem as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-os, até que eu venha. Espera um pouquinho, eu estou ocupada, depois eu vou comprar para você. E ao que vencer e guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e como vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oliveira, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Jesus. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor.